dia, meus amores. Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Sabedoria. Eu tenho uma palavra para você. O que Deus está te pedindo hoje? O que é que Deus está pedindo para que você entregue hoje? Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Sabedoria. Gente, esse fone não está encaixando. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Hoje eu vou trazer uma palavra. E se você entrou aqui, você não entrou por acaso. Nada na nossa vida acontece por acaso. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça por acaso. Então, se você entrou aqui, fica até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você, tá? Pra gente não perder o costume, coloca aqui embaixo de onde você é, qual a sua cidade, seu estado, seu país. E aí eu te pergunto, o que Deus está te pedindo para entregar hoje? A Márcia falou que o som tá ótimo. Obrigada, Márcia. O que Deus está pedindo para você entregar hoje? E se aquilo que você mais ama é justamente o que está impedindo Deus de fazer o próximo milagre na sua vida? Já comenta aqui embaixo. Fala, Deus! Em nome de Jesus, que o Senhor fale com vocês hoje. Olha só, Taiobeiras, Sorocaba, Pedra Bonita, Venâncio, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Moca, São Paulo, Paraná, Montes Claros. Sejam muito bem-vindos, meus amores, muito bem-vindos. Então, abra o seu coração. Tocantins, Ceará, sejam muito bem-vindos, meus amores. Abra o seu coração para essa mensagem entrar, provocar transformação. Tá? Você tá aqui não é por acaso, então fica até o final, deixa Deus falar com você. Como eu disse, para analisar o que Deus quer que você entregue para Ele hoje. O que Ele quer que você entregue para Ele hoje? E se essa dificuldade que você está passando, se esse desafio que você está passando esteja acontecendo justamente porque aquilo que você mais ama é o que você precisa entregar para Deus fazer na sua vida. E aí, você conseguiria? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. O que você mais ama hoje? Examine o seu coração. O que você mais ama hoje? Talvez seja seu marido, o casamento, um filho, o trabalho, a empresa. Talvez seja o controle. Talvez seja o reconhecimento. O que você mais ama hoje? E aí? Isso aí que você mais ama hoje, se Deus te pedisse, você conseguiria entregar? Comenta aqui embaixo. Se Deus te pedisse hoje aquilo que você mais ama, porque justamente aquilo que você mais ama está impedindo Ele de fazer o próximo milagre na sua vida, você conseguiria entregar? Coloca aqui embaixo. Você já parou para pensar aquilo que você mais orou? Né? Talvez você passou muito tempo orando para ter um filho, talvez você passou muito tempo orando para ter uma família, para ter um casamento, passou muito tempo orando para que a sua empresa prospere, para que a sua vida financeira mude, a sua saúde mude. E aí, se Deus te pedir hoje para você colocar no altar, para você entregar para Ele aquilo que você passou anos orando, você conseguiria? Conta pra mim. Você conseguiria? Difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Se você quiser pegar a sua Bíblia, você pode pegar aí Gênesis 22, do 1 ao 18. Se alguém puder colocar aqui embaixo, tá? Para ficar mais fácil para as pessoas olharem. Gênesis 22, do 1 ao 18. A Nivalda disse: meus filhos entregaria chorando, mas confio que com Deus estaria melhor que comigo. É doído, né, Nivânia? É doído entregar aquilo que a gente mais orou, pedindo a Deus. É difícil entregar
aquilo que a gente ama a Deus. E foi isso que aconteceu com Abraão. Quem quiser acompanhar na Bíblia, eu não vou trazer aqui na Bíblia, vou trazer a história para você refletir. Eu quero que você imagine. Hoje em dia, né, as mulheres são tão cobradas para ter filhos, né? Não, tem que ter filho antes dos 40, tem que ter filho antes dos 35, senão não dá. É uma cobrança. E muitas mulheres travam, muitas mulheres não conseguem ter filho porque abala muito o emocional. E aí eu já vi casos de famílias onde eles adotaram a criança, porque já tinha muito tempo que a mulher tentava engravidar. E aí, depois que adotou a criança, ela relaxou, o emocional dela, né, entrou em equilíbrio e ela engravidou sem esperar. Então, eu quero que você imagine Abraão com 80 anos. Imagina um senhor de 80 anos. Imagina Sara com 70 anos. E eles não tinham filhos. Imagina esse senhorzinho aí, ó. Abraão com 80 anos, Sara com 70. E eles recebem uma promessa de Deus, falando que eles vão gerar um filho. O que você acha? Se isso acontecesse com você mulher, com 70 anos, Deus chegar e dar uma promessa para você e para o seu marido que vocês vão gerar, vocês vão ter filho. Muitas vezes a gente vai olhar e fala assim, como assim? Não tem como. Impossível. Impossível. E pior, demorou ainda 20 anos para o cumprimento da promessa. 20 anos. Depois que eu contar a história, eu volto aqui lendo as mensagens, viu, meus amores? Aí você imagina, Deus faz uma promessa para Abraão, que ele vai ser pai, que Sara vai ser mãe, e ainda demora 20 anos para aquela promessa se cumprir. E mais, quando a gente volta aqui em Gênesis 17, 5, teu nome não será mais Abrão, será Abraão, porque por pai de multidões te construí. Deus ainda chama Abraão de pai de multidões. Abraão nem tinha filho. Imagina, pensa aqui comigo, eu e você. Os homens com 80 anos, mulher com 70. E Deus dá a promessa de ter um filho e ainda chama o seu marido de pai de multidões. Fala se não é loucura? Você concorda comigo? Que você ia parar e falar assim, meu Deus, impossível isso, impossível isso. E aí você pensa, além de dar essa promessa com os dois com idade avançada, ainda demorou 20 anos para acontecer. Imagina o coração de Abraão, o coração de Sara, né? Toda vez que eles viam outras famílias, que eles viam uma família com filhos, com muitos filhos, como que o coração deles ficava? Imagina Abraão toda vez que olhava para Sara e falava, meu Deus, será que ela vai conseguir gerar? Imagina Abraão cada vez que as pessoas perguntavam para ele, cadê o filho da promessa? Porque, vamos combinar, quando Deus faz uma promessa para nós, a gente quer contar para as pessoas. Só que depois que você conta e a promessa demora para chegar, as pessoas vão começar a zombar de você. Quantas pessoas você imagina que olhou para Abraão e falou assim, isso aí é doido. Falou que Deus ia tornar ele pai de multidões, que Deus ia tornar ele pai. Aí a pessoa vira para Abraão e fala assim, e aí, cadê? Cadê o filho da promessa? O tanto que doía. O tanto que doía. E por 20 anos nada acontecia. Faz sentido para vocês, meus amores? Olha como que isso é difícil. E Abraão é conhecido como o pai da fé, né? Aí você para pensar. Você queria ser pai da fé? Eu acho que eu não queria, não. Porque é muita prova para você se tornar o pai da fé. É muita prova que você tem que passar para se tornar o pai da fé. Tô passando por uma situação num relacionamento difícil, complicado. Eu amo, tô em oração, mas sei que Deus vai me honrar. Amém.
Sempre é isso, né? A gente precisa colocar Deus acima de tudo, à frente das coisas. Porque com Ele o fardo é leve e o jugo é suave. Então, toda dificuldade que você estiver passando, quando você entrega para o Senhor, Ele faz. Ele faz. Enquanto você dobra os joelhos para orar, Ele faz. Então, por 20 anos, ficou assim. 20 anos com essa promessa sem acontecer. Até que chegou um dia que Deus fez o impossível. Deus fez o extraordinário. Deus mudou a história de Abraão e Sara. Isaac nasceu. Aleluia! Isaac nasceu. Você imagina a felicidade? Imagina a felicidade, a fé renovada, a esperança renovada daquele homem e daquela mulher. Uma esperança voltando para dentro de casa. Porque imagina por 20 anos como que aquela casa foi vazia. Sabe? Foi vazia no sentido de, meu Deus, quando é que vai acontecer? Será que vai acontecer? E aí eu imagino aquela casa triste, vazia, quando Isaac nasce, a energia muda totalmente, a alegria. Imagina, né? Eu não tenho filho ainda, mas quem tem filho aí, quando a criança chega, quando a criança nasce, quanta alegria vem. E aí você imagina, alguns anos depois, né, Isaac cresce, e aí você consegue imaginar, Abraão acorda, vou pegar aqui Gênesis 22, versículo 2. Alguns anos depois, a promessa acontece, Isaac nasce, e aí, Abraão dormindo, de repente ele acorda e Deus começa a falar com ele. E Deus diz, toma agora teu filho, teu único filho, Isaac, a quem tu amas, e oferece-o em sacrifício a mim. Gente, vocês têm noção? Imagina, aquilo que você demorou 20 anos para receber. Aquela promessa que você ficou 20 anos orando, esperando. Quando chega, Deus fala, pega essa promessa e sacrifica por mim. Eu declaro sobre a sua vida que você vai entregar para o Senhor hoje aquilo que Ele está te pedindo. E Ele vai fazer milagres na sua vida, Ele vai fazer grandes obras na sua vida, porque Deus não deve nada para ninguém. Você recebe essa palavra? Comenta aqui, eu recebo. Deus não deve nada para ninguém. Profetizo sobre a sua vida que hoje você toma coragem de entregar para Deus aquilo que Ele está te pedindo. E Ele te entrega um milagre. Ele te entrega o seu milagre hoje, em nome de Jesus. Quem recebe? Quem recebe essa palavra? E aí, imagina, Abraão acorda, Deus fala com ele, né? Abraão, toma o seu filho, o seu único filho, aquele que tu amas, entrega a mim em sacrifício. Sacrifica ele por mim. Imagina o silêncio, você consegue imaginar o silêncio da madrugada? Imagina você acordar e Deus pedir para você sacrificar aquilo que você mais ama. Como que você fica? Eu ia ficar assim, meu Deus, será que eu tô doida? Será que é isso mesmo? Você consegue imaginar o silêncio? E Abraão, momento algum na Bíblia fala que ele murmurou, que ele reclamou. E aí Deus fala isso com ele sem nenhuma explicação, sem nenhuma promessa, sem nenhuma garantia, só uma ordem. Imagina, Deus te pede aquilo que você mais ama, sem explicar, sem dar outra promessa, sem dar uma garantia de nada, só com uma ordem. Como que você fica? Como que você fica? Entende agora que para Abraão se tornar o pai da fé, o quanto foi difícil? Quantas provas ele teve que passar?
Por que, Letícia? Por que isso? Porque nós só conseguimos ter autoridade em algo quando nós passamos a prova. Não teria como eu cuidar da alma das pessoas se eu não tivesse passado pelos traumas que eu passei e superado uma dependência emocional, superado relacionamentos abusivos, superado situações financeiras ruins, superado feridas de rejeição, abandono, abuso. Toda essa dor, depois que eu consigo curá-las, me dá autoridade. Aquela dificuldade que você está passando aí, eu não sei se é no casamento, se é na vida financeira, vai te dar autoridade. E outras pessoas serão impactadas através da sua vida. E outras pessoas terão a vida transformada através da sua história, através do seu testemunho. Amém? Toma posse aqui e fala, eu recebo. Eu recebo porque eu vou superar a dificuldade que eu estou passando hoje. E aí, aqui você consegue perceber que Deus não pediu qualquer filho? Você percebe que Deus não pediu para Abraão qualquer filho. Deus pediu o filho que tu amas. O filho que tu amas. E aqui eu vou te dar a chave para você descobrir o que é que está tomando o lugar de Deus no seu coração aí que você vai ter que entregar hoje para você receber o seu milagre. Em nome de Jesus. Deus sempre toca exatamente onde existe apego. Deus sempre vai tocar onde existe apego na nossa vida. Porque existe uma diferença entre amar uma bênção e transformar essa bênção em ídolo. Entende? Quantas mulheres se casaram e se calaram diante de um marido abusivo? Diante de um marido que maltrata? Quantas mulheres sonharam em ter um filho e agora que tem, deixa o filho cagar na cabeça delas? Quantas pessoas lutaram tanto para melhorar a vida financeira, para ter uma empresa e agora abandona tudo por causa do dinheiro? Então Deus sempre vai tocar exatamente onde existe apego. Porque existe, meus amores, uma diferença entre amar a bênção e colocar essa bênção no lugar de ídolo. Ídolo. Abraão amava Isaac, mas Deus precisava saber quem ocupava o primeiro lugar do coração dele. Entende? Quem ocupa o primeiro lugar do seu coração? Quem ocupa esse lugar do seu coração? O que tem sido o seu Isaac? Manda um foguinho, manda um coraçãozinho aqui, coloca aqui embaixo, fala a Deus, compartilhe o nosso Café com Sabedoria com o máximo de pessoas. Você que está no YouTube, compartilhe no grupo das amigas, das inimigas, pessoal perguntando sobre o meu trabalho. Eu sou terapeuta, eu atendo terapia sistêmica à luz da Bíblia, atendo constelação, tá? Só clicar no link da minha bio para você ter mais informações sobre o meu trabalho, agendar a sua sessão. E aí eu te pergunto, o que está sendo o seu Isaac? O que é que está ocupando o primeiro lugar do seu coração? É um relacionamento? É um casamento? Que talvez você se anula. Você está quebrando princípios para agradar o outro? É um filho? Talvez é o dinheiro? Um negócio? Um reconhecimento? Letícia, eu vivo uma vida de fachada, uma vida de mentira, porque eu quero ter uma aparência para as pessoas que eu não sou. Aí você compra o que você não tem condição de comprar, o que você não gosta, para mostrar para quem você não gosta quem você não é. Uma máscara. O que está sendo o seu Isaac? O controle? O medo? Talvez o medo está ocupando o primeiro lugar do seu coração. Uma carreira. Ontem eu recebi uma mensagem de uma cliente e a história dela, ela chegou para mim, já tem um tempo que eu tô atendendo ela. Ela chegou para mim querendo
querendo que a gente trabalhasse a vida financeira. E eu falei com ela, olha, você consegue confiar em mim? Porque ainda não é a hora da gente trabalhar o financeiro. Tem outras coisas pra gente trabalhar primeiro. E ela falou assim, Letícia, eu confio. E assim a gente fez. Eu fui trabalhando as feridas que ela estava carregando. E aí chegou um dia que eu tive que falar pra ela, olha, se Deus te entregasse toda a prosperidade que o céu já liberou sobre a sua vida hoje, você ia destruir a família que Ele te confiou. Porque o seu coração está no dinheiro. E nós precisamos priorizar aquilo que é prioridade para Deus. Se preciso for que Deus feche o fluxo do dinheiro na sua vida, para realinhar seu coração, para você colocar o seu coração naquilo que é importante para Deus, acontece. E ela chorou muito. Até hoje ela manda mensagem sobre isso. E a vida dela está sendo realinhada e as portas estão se abrindo novamente, graças a Deus. Só que o coração dela estava no lugar errado. Ela ia destruir o casamento, ela ia destruir aquela família. Bênção na hora errada se torna maldição. Bênção, comenta aqui embaixo. Bênção na hora errada se torna maldição. Entende? Letícia, eu ainda não consegui identificar o que tem sido o meu Isaac. Ok, vou te dar mais uma dica, que é a última para você descobrir. Tudo aquilo que você olha e fala assim, eu não consigo viver sem isso, é o seu Isaac. Fala, Deus, comenta aqui embaixo, fala, Deus. Tudo aquilo que você diz, eu não consigo viver sem isso, é o seu Isaac. Se tornou o seu Isaac. Se tornou o primeiro lugar no seu coração. E o que é aí agora? Agora não tem jeito mais. Agora você tem que tomar consciência. Comenta aqui embaixo o que está sendo o seu Isaac. Olha só. E Deus se disse, Letícia, porque eu sinto muita raiva dos meus pais. Principalmente a minha mãe. Porque você não aceita quem eles são. Você idealizou uma mãe perfeita, numa caixinha dourada, só que o único que é perfeito é Jesus. Sua mãe carrega tantos traumas, tantas dores, e talvez você está o tempo inteiro querendo moldá-la ao seu ver do que é certo. Para a nossa vida romper, meus amores, nós precisamos aceitar o nosso pai e a nossa mãe como eles são. Do jeitinho que eles são. Enquanto você não aceitar seus pais do jeitinho que eles são, bons ou maus, foi esse pai e essa mãe que deu a vida para você, que deu o bem mais precioso para você. Mas eu preciso te dizer, você não nasceu do ventre da sua mãe, você nasceu do coração de Deus. Então os teus olhos têm que estar em Deus. A Ellen diz que ela não tem paciência com a mãe dela. Por quê? Porque você julga a sua mãe, você quer que ela seja perfeita, você quer que ela se amolde aos seus olhos. Você já parou para pensar que quando você era pequena, você fazia a mesma pergunta para sua mãe 1000 vezes sem parar? E a sua mãe, com toda a paciência do mundo, te respondia as 1000 vezes? E agora você não tem paciência com ela? Que fichas caem. Então, eu quero que você volte a imaginar aqui comigo, né? O que fazemos quando não conseguimos aceitar nossa mãe? Precisa de terapia, precisa de ajuda para acessar o que está no seu inconsciente, para acessar o que está no seu inconsciente gerando tudo isso, porque tem algum trauma aí que gerou essa mágoa e a gente precisa acessar. E no acompanhamento terapêutico que eu faço, a gente consegue fazer isso. Teve uma pessoa falando que está com problema com relacionamento. Toda pessoa que tem problema com relacionamentos tem problema com a mãe. Precisa de ajuda para resolver. Tá? Então, o seu Isaac é tudo aquilo que você olha e fala, eu não consigo viver sem isso. Eu não consigo viver sem isso. E está ocupando o lugar de Deus na sua vida. Teve alguém que falou que, Letícia, mas eu não me lembro. O que está no nosso inconsciente, a gente não lembra mesmo. A gente não lembra.
A grande maioria dos nossos traumas estão no nosso inconsciente. Quando nós passamos por uma situação muito traumática, é como se aquela lembrança encapsulasse e a gente não consegue lembrar. Somente num processo terapêutico, né, com ferramentas que a gente acessa o inconsciente, é que nós conseguimos acessar aquele trauma para trazer cura. Entende? Então, sozinha, não dá para você resolver isso, você precisa de ajuda. Aí teve uma pessoa que falou assim, minha mãe morreu. Não é sobre os seus pais estarem vivos ou não. Não é sobre você conhecer seus pais biológicos ou não. É sobre o que você carrega dentro de você em relação a eles, tá? Então, toda vez que eu falo, você tá com problema com seu pai, com a sua mãe, é sobre o que você carrega em relação a eles. É algo que precisa ser resolvido dentro de você. E a gente faz isso, né? Pode clicar no link da minha bio, entre em contato que a gente passa para você, nossa equipe passa para você todas as informações dos meus atendimentos. Pensa comigo agora. Então, Deus fez uma promessa para Abraão e Sara e com 100 anos essa promessa acontece. Abraão tem o filho, tem Isaac, o filho da promessa, e alguns anos depois Deus pede que Abraão entregue para o Senhor Isaac como sacrifício. Aí agora você pensa comigo, imagina, Isaac carregando a lenha, né? Abraão e Isaac indo para o lugar onde Isaac vai ser sacrificado. Isaac carregando a lenha sem saber que ele será colocado naquela lenha. Abraão caminhando em silêncio. Caminhando em silêncio. Imagina, cada passo era uma renúncia. A Bíblia não registra reclamação, murmuração, questionamento de Abraão, não. Quantas vezes eu e você estamos com a nossa vida paralisada, sem conseguir receber nossos milagres, porque nós estamos o tempo inteiro reclamando, murmurando, questionando a Deus? Não se esqueça do povo no deserto. O povo no deserto era para passar 40 dias e passou 40 anos porque murmurou e reclamou. Murmuração é orar para Satanás. Murmuração e reclamação é orar para Satanás. Então, Abraão, diante de toda essa situação, imagina o coração dele como é que estava aflito. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não questionou, ele só obedeceu. Quantas coisas Deus já te pediu para fazer e você não obedeceu? Essa semana eu atendi uma cliente que há muito tempo ela está com a vida infeliz, ela não gosta do trabalho dela, ela não gosta da sociedade que ela tem, mas ela está dentro daquilo para agradar o pai e a mãe. Ela tem 31 anos e ainda é guiada pela criança ferida, porque adulto curado pede a aprovação de Deus, vai lá e faz. A pessoa que é guiada pela sua criança ferida, ela quer a aprovação do pai, da mãe, do periquito, do papagaio e não sai do lugar e tem uma vida frustrada. Então, Abraão só obedeceu. Isso nos ensina algo poderoso. A maioria das provas, as maiores provas da nossa vida acontecem em silêncio. Já parou para pensar? Abraão amava Isaac. Mas colocou ele sobre o altar, em cima da lenha. Imagina, Abraão amava Isaac e Abraão teve que amarrá-lo, colocou ele no altar, em cima da lenha. Olha como que isso é forte. E quando ele levanta a faca, quando tudo parece que está perdido, né? No último minuto dos 45, como é que fala, gente? No último minuto dos 45 do segundo tempo, Abraão amarra Isaac, coloca ele sobre a lenha, levanta a faca, tudo parece perdido. Aí um anjo do Senhor diz: Abraão, não toque no menino.
Tem milagres na nossa vida que Deus vai fazer assim, ó, no último segundo. No último segundo. Naquele instante, Abraão descobre algo. Deus nunca quis Isaac. Deus nunca quis que você entregasse para ele aquilo que você mais ama. Nunca quis. Deus queria o coração de Abraão. O que Deus quer é o seu coração. Não é o que você mais ama, não é o seu casamento, não é o seu marido, não é um relacionamento, não é seu filho, não é o seu dinheiro. É o seu coração. Deus nunca quis Isaac. Deus nunca quis Isaac. Deus só queria saber se Isaac tinha tomado o lugar que é de Deus no coração de Abraão. Comenta aqui embaixo, fala Deus, entende? Talvez Deus nunca quis tirar de você aquilo que você ama. Ele nunca quis tirar de você aquilo que você ama. Mas enquanto isso ocupar o primeiro lugar do seu coração, mas enquanto isso que você ama ocupar um lugar que é só de Deus, vai continuar vivendo presa. Você vai continuar com a sua vida travada. Você vai continuar presa. Sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Talvez o que Deus está esperando é só uma atitude sua. E tem pessoas orando, tem pessoas jejuando, tem pessoas fazendo várias coisas, mas não quer largar. Não quer largar aquilo que colocou no coração, no lugar de Deus. Quando você entrega ao Senhor, quando você fala assim, Senhor, isso está tomando meu coração de Ti. Eu não quero isso. Eu não quero decepcionar o Senhor. Eu não quero amar mais a bênção do que o abençoador. Eu não quero que nada me roube de Ti. E eu te entrego isso. Toda vez que você entrega ao Senhor o que Ele está te pedindo, nunca haverá perda. Porque Deus não deve nada para ninguém, meus amores. Porque Deus nunca tira, muito pelo contrário. Ele sempre entrega algo muito maior. E aí, foi depois da prova. Foi depois dessa prova que Abraão passou. Foi depois de entregar ao Senhor o que estava sendo o seu Isaac, que Deus disse, agora eu sei que você me teme. Agora eu sei que você me ama. Hã? E aí? E foi depois dessa prova, depois que você entrega para Deus aquilo que você ama, aquilo que está roubando o seu coração de Deus, depois que você entrega, que Deus faz milagres na sua vida. Eu declaro sobre a sua vida que você recebe milagres do Senhor hoje. Comenta aqui embaixo, eu recebo o meu milagre. Eu recebo o meu milagre. Eu declaro sobre a sua vida que hoje você quebra esse altar de idolatria, aquilo que não é do Senhor, para que Deus volte a reinar no seu coração. E Deus te entrega o seu milagre hoje, é o que eu declaro na sua vida. Declara aqui embaixo, fala alto, eu recebo o meu milagre. Então, meus amores, o que tem sido o seu Isaac? O que você tem tanto medo de perder? O que tem sido seu Isaac? O que você tem tanto medo de perder? O que é que tem ocupado os seus pensamentos mais do que Deus? O que é que tem ocupado mais os seus pensamentos do que Deus? Talvez seja o dinheiro, a falta dele ou a sua riqueza, um relacionamento, o controle, uma pessoa, a aprovação dos outros. Tem pessoas aqui que o Isaac dela é a aprovação dos outros. Ela quer o tempo inteiro ser aprovada pelas outras pessoas. E ela se torna uma boneca de plástico. Porque nem Jesus, que era perfeito, agradou todo mundo. Você vai agradar todo mundo, mulher? Então hoje, Deus não está pedindo você para matar do seu coração aquilo que você ama. Ele está pedindo para você entregar. E tudo que você entrega, tudo que você sacrifica, volta diferente, volta santificado,
volta alinhado com a vontade de Deus? Ou às vezes nem volta, porque Deus tem algo infinitamente maior para você. Amém, meus amores? Quem aí tomou consciência do que tem sido o seu Isaac e quer entregar hoje? Vamos entregar hoje? Pessoal perguntando do meu trabalho. Eu sou mentora sistêmica, sou terapeuta, sou especialista em identificar os bloqueios que você carrega, seja bloqueio emocional, mental, espiritual, tá? Você pode agendar comigo um acompanhamento terapêutico. É só clicar no link da minha bio, ou você que está no YouTube, vou deixar o link aqui embaixo. Tá, meus amores? Vamos orar pra gente finalizar? Mas é uma oração que você precisa fazer de todo o seu coração. Não pode ser da boca para fora, tem que vir daqui, do coração. Vamos orar comigo? Fala comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu venho hoje diante do teu altar entregar tudo aquilo que tem ocupado o teu lugar no meu coração. Perdoa-me, Senhor, por transformar as bênçãos em ídolos. Ensina-me, Senhor, a confiar em Ti, mais do que confio nas minhas conquistas. Que eu não ame o presente mais do que a Tua presença. Meu coração pertence a Ti, Senhor. E se existe algum Isaac escondido dentro de mim, revela-me, Senhor, porque não há nada em oculto que não possa ser revelado, não há nada em oculto que o Senhor não possa trazer luz e nos mostrar. Porque eu sei que ninguém perde quando entrega algo nas tuas mãos. É isso que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus amores? E eu preciso fazer essa pergunta final aqui. Você entrou aqui, talvez você entrou aqui de gaiato, nunca me viu na vida, mas o Espírito Santo te conduziu até aqui e eu preciso te perguntar: quem aqui estava afastada dos caminhos do Senhor? Quem aqui nunca verdadeiramente entregou o coração para Jesus, né? Nunca entregou o coração para Jesus, nunca permitiu que Deus te guiasse. O tempo inteiro você fala assim: acho que eu confio em Deus. Aí você entrega o controle para Ele. Aí daqui a pouco você: não, eu vou fazer a minha vontade. Quem aí hoje precisa entregar o coração para Jesus entrar, provocar transformação, te guiar para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Vamos fazer uma oração aqui para você entregar seu coração para o Senhor? Coloca as mãos no coração e ore alto. Senhor, meu Deus, meu Pai, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, escreve o meu nome no livro da vida. Eu abro o meu coração para Jesus entrar e nunca mais sair. Eu abro o meu coração para Jesus entrar e conduzir a minha vida a partir de hoje. E eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno inteiro ouvir que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Amém? Quem fez essa oração, comenta aqui embaixo. Jesus é meu único Senhor e Salvador. Sela essa aliança com o Senhor hoje. Sela essa aliança com o Senhor hoje. Jesus é o meu único Senhor e Salvador. Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. Comenta aqui embaixo. Meus amores, não caminhem sozinhos. Nós precisamos de ter pessoas que buscam o caminho do Senhor. Nós precisamos de ter uma igreja para a gente frequentar e ouvir a palavra do Senhor. Então não caminhe só. E aí às vezes você fala: Lê, mas eu não sei qual igreja frequentar, eu não sei qual lugar ir. Ora e fala: Senhor, qual igreja o Senhor quer que eu faça parte? Onde o Senhor quer que eu esteja? E Ele vai te mostrar. Quando eu fui embora para Alphaville, eu fiquei frequentando 2 igrejas e orando: Deus,
Onde o Senhor me quer? Até que Ele me mostrou onde era que Ele me queria, enquanto eu estava passando aquele tempo lá. Então, o tempo inteiro, quando você entrega nas mãos do Senhor, Ele te guia. Entende? E Deus não prova você para descobrir quem você é. Ele já te conhece. Salmo 139 diz que Ele te conhece desde antes do ventre da sua mãe. Então, Deus não te prova para descobrir quem você é. Ele te prova para revelar quem ocupa o primeiro lugar do seu coração. Porque o primeiro lugar do seu coração tem que ser dele, somente dele. Amém, meus amores? Grande beijo, Deus abençoe vocês. Amanhã temos mais Café com Sabedoria, te espero.